Salmo de número 128, versículo de número 1 até o versículo 6. Diz assim: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. Verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos. A paz seja sobre Israel. Dá para dizer amém? Dá um toque de leve no vizinho e diz para ele: haja paz em ti. Haja paz em ti. Agora diga comigo: Jesus, fala comigo. Só as mulheres vão fazer essa oração. Diga comigo: Jesus, fala com os homens lá de casa. Falo dos homens porque tem marido, tem filhos, tem pai. E é preciso que... Irmão, eu disse para os irmãos semana passada que nós vamos iniciar uma série de mensagens aqui voltada para o contexto da família, da casa. E já tem irmã dando glória. E eu falei com os irmãos que hoje nós iríamos falar para os homens. Portanto, as irmãs, por favor, apenas digam assim: fala Deus. Tá? Na próxima terça, aí a gente fala para as mulheres. E os homens dizem: Deus é bom. Mas, na verdade, eu estou falando isso para que você entenda que a ideia não é nenhum engessamento teológico, espiritual, religioso. Mas a ideia é fazê-lo entender que Deus tem propósitos específicos na nossa vida. Enquanto homens, enquanto mulheres, enquanto pais, enquanto filhos, enquanto marido, enquanto esposa. E o Salmo de número 128 é considerado o Salmo da família. Na verdade, desde o 126, quando o salmista traz a ideia de que a família é templo de Deus, é lugar de adoração a Deus. Na verdade, a mais profunda, a mais intensa de todas as relações humanas está no seio da família. E vale lembrar que ela foi constituída, ela foi estabelecida pelo próprio Deus. Foi o Senhor que, ao concluir toda a obra da criação, percebendo a solidão, bem como a necessidade de Adão, o primeiro homem, o Senhor concluiu: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Próxima semana eu falo dessa auxiliadora e dessa adjutora. E aí o Senhor, diz a Bíblia, faz Adão adormecer. E da costela de Adão o Senhor cria a mulher. A partir daí vem a ordem, já expressa no capítulo 1, quando o Senhor diz: crescei, multiplicai, enchei a terra. Portanto, filhos já são uma determinação divina. Mas o que tem acontecido em nossos dias é que, devido à mudança de valores e até à perda de alguns deles, alguns homens já não exercem a devoção amorosa à família, em particular à esposa.
Algumas mulheres, em nome da realização pessoal, estão empreendendo a destruição da maior de todas as realizações, a família. Consequência disso, nós estamos vivendo dias de rebentos, rebeldes, de filhos que não honram mais o pai, a mãe, que não primam por valores espirituais. E, se a família sofre, todos os outros setores da sociedade são afetados. E isso não exclui a igreja. Então nós precisamos lembrar que Deus planejou a bênção sobre a nossa casa. Dá uma olhada no seu vizinho e diz para ele: Deus planejou a bênção sobre a sua casa. Aí o salmista diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Portanto, vamos falar para homens, de homens, porque afinal de contas, às vezes a gente até, devido ao contexto onde foi formado, vive um estilo de vida que foge àquilo que Deus planejou para a nossa casa. Mas eu gostaria de falar do homem nessa noite, enquanto marido e enquanto pai. Enquanto marido, é bom lembrar, ainda que o movimento feminista odeie isso, Deus estabeleceu o homem como cabeça e sacerdote do lar. Ele deve exercer liderança na família. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, versículo 23, ele diz que o homem é a cabeça da mulher, assim como Cristo é cabeça da igreja. Alguém aqui ousa questionar o senhorio de Cristo em relação à igreja? Não. Paulo faz um paralelo, ele estabelece um grau de igualdade. Assim como Cristo é cabeça da igreja, o homem é cabeça da mulher. Se você não gosta disso, resolve com a inspiração bíblica. Isso é um fato. E Paulo justifica, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13, ele diz: porque primeiro foi criado o homem, e depois a mulher. Problema, e eu não estou falando para mulheres, agora estou falando para homens. O problema é quando homens negligenciam essa posição e fogem das responsabilidades desta liderança. Aí as coisas começam a se inverter. Porque na verdade, note que quando Deus veio ao jardim do Éden conversar com Adão e Eva, ele sabia quem comeu do fruto que ele havia dito que não comesse. Sabia ou não sabia? Sabia. Mas ele se dirigiu a quem? A Adão. Por quê? Porque ele era a liderança. Quando Deus, no capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim: de toda árvore do jardim podereis comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, nem nela tocarás. Ele não falou com Eva. Pode ver o texto, ele falou com Adão. Porque era a responsabilidade dele exercer a liderança no tocante a esta responsabilidade e a esta ordenança bíblica. Portanto, se na sua casa você não é líder, não é cabeça, está na hora de orar a esse respeito e pedir a Deus autoridade para exercer liderança no lar. As irmãs não deram glória a Deus. Mas entenda que quando eu falo de um homem exercer liderança, eu não estou falando de um homem absolutista, tirano, autoritário. Do ponto de vista bíblico, querido, essa liderança é uma conquista que se estabelece diariamente.
E detalhe, não é a mulher quem dá essa autoridade é divina, ela é estabelecida no ato da criação. É uma autoridade divina. Agora a mulher a reconhece à medida que o homem a exerce segundo parâmetros sagrados. Porque detalhe, a Bíblia que diz que o homem é cabeça da mulher, como Cristo é cabeça da igreja, também diz, portanto, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Oh. Não basta ser líder, não basta ser cabeça, é preciso amar, como Cristo amou. E detalhe, a Bíblia diz assim, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou como, não ouvi, por ela, não a ela. Homens têm facilidade de se entregarem a, mas o princípio bíblico da liderança do marido é aquele amor que o leva a se entregar por. Ou seja, ela passa a ser prioridade dele na condição de líder e de cabeça. É óbvio, eu citei esse versículo um dia, teve um irmão que levantou no meio da pregação, pediu a palavra e eu dei. E ele disse, onde é que está escrito? Porque o versículo era muito forte para ele tolerar. Todo mundo gosta de Efésios, todo homem gosta de Efésios 5, 23, o homem é cabeça. Mas a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 12, versículo 4, que a mulher é a coroa do marido. Ó, corpo sem cabeça é deficiente, mas cabeça sem coroa está sob questão. Portanto, a sua esposa é a coroa, ou aquela que honra. Daí a Bíblia diz que a mulher que procede vergonhosamente é a podridão dos ossos do seu marido. Mas aquela que o honra, o faz assentar-se em lugares elevados. Tá bom, irmão? Homens, digam amém. Aleluia. Vamos mais. Colossenses capítulo 3, versículo 19. Diz assim, vós maridos, eu cito esse versículo, amai a vossas mulheres, e não a trateis asperamente, não sejais grosseiros. Estou falando para homem, irmão. Eu posso continuar ou eu paro? Melhor chamar o ministério de louvor? Eu lembro agora, diz que um pernambucano, tem pernambucano aqui, faz assim? Tem um ali, tem outro lá atrás. Diz que um pernambucano casou com uma paraibana. Depois do casamento ele colocou a noiva, recém-casada, sobre a mula. Vamos para casa, para a fazenda, lua de mel. No meio do caminho, estava chuvoso, a mula escorregou. Quando a mula escorregou, a noiva caiu da mula. E o camarada olhou para a mula e fez assim. Colocou a noiva em cima da mula e seguiu. Mais à frente a mula assustou e pulou e a noiva quase cai. O noivo ajeitou a moça e olhou para a mula e disse, 2. Chegando em casa, na hora de abrir a cancela, a mula resolveu disparar e a noiva ficou ao chão. Ele sacou o revólver, colocou na cabeça da mula e puxou o gatilho e deu um tiro. Matou a mula. E a esposa levantou na voz e disse, você está doido? Precisava matar a mula? Ele olhou para ela e fez, Entendeu, né?
Não é dessa liderança que eu estou falando. Amém, né, irmã? Não a trateis asperamente. Irmão, tem algumas coisas que é considerado uma grosseria por uma mulher e que ela pode até não falar nada, com medo da contagem regressiva, mas ela não suporta. Por exemplo, a sua mulher não suporta quando você consegue ouvir a opinião até da televisão, no Jornal da Madrugada, mas não consegue ouvir a opinião dela. Sim ou não, irmãs? Sua mulher sofre quando você é sarcástico com ela. Às vezes, devido ao tempo, devido à própria questão genética, ela ganhou alguns quilos e você vai lá e dá uma fisgada, machuca o ego, sendo sarcástico, ferindo. Cuidado com isso. Sua mulher não aguenta quando você usa de termos chulos, palavrões, quando é vulgar com ela, ou mesmo com outras pessoas, e ela percebe o seu comportamento. Pode ser apenas, aspas, coisa de homem, mas não se aplica a você, enquanto marido, enquanto pai. Não as trateis ou não a trateis asperamente. É uma forma de grosseria. Tem homem que na hora da refeição, outro dia eu estava sentado à mesa com um camarada, com alguns irmãos almoçando, e o frango estava gostoso, e eu tenho um ponto fraco por frango. Gosto demais. E chegou um ensopado, e o ensopado estava convidativo. E o camarada ficou em pé e atravessou o bração. Não, ele não pegou a vasilha, não pegou a travessa, ele pegou a coxa na mão. E trouxe, e levou direto à boca. Depois virou um copo de refrigerante. E quando ele terminou de ingerir o refrigerante, ele fez assim. Não precisa repetir não, né, irmão? E detalhe, nós não somos irlandeses. E na Irlanda, se você comer e não manifestar o sabor da comida, significa que você não gostou. Mas nós não estamos na Irlanda. Não as trateis asperamente. Eu vou fazer uma pergunta e não quero que você responda, por favor. Você já deu flores para sua esposa esse ano? Não responde, por favor. Você viajou. Lembrou de numa dessas viagens trazer um. Não precisa ser muita coisa não. Qual é a fruta preferida dela? Eu lembro de um camarada, lá na cidade de onde eu venho, minha cidade natal, Mairi. Ele disse que um dia ele fez uma besteira e a mulher dele virou uma fera e falou com ele, não te quero mais. Vai embora, vai, fez um pau em casa. E ele lembrou que ela é apaixonada por tubaína. Montou na bicicleta, foi lá no mercado, comprou uma grade inteira de tubaína, amarrou na garupa, trouxe para a mulher e disse, minha filha, aqui o refrigerante que você gosta. E a mulher olhou para a cara dele e disse assim, coloca aqui na mesa. Pronto, irmão, deixou entrar. Se tiver um homem do seu lado, olha para ele, se for seu marido, melhor ainda. Diz assim para ele, seja romântico. Então, ser cabeça não é ser tirano, é assumir a liderança. E, por favor, exercê-la no momento certo. No momento certo.
1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, essa questão de ser cabeça, de ser liderança, é muito comprometedor, tá? É muito sério. Eu vou abrir aqui porque eu quero ler, não quero apenas citar. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, Pedro diz assim: vós maridos, vivei com vossas respectivas mulheres com entendimento, honrando a vossa mulher como o vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Isso é muito sério. Esse negócio de ser cabeça pesa, porque pode comprometer o seu relacionamento com Deus, quando você não exerce essa liderança segundo os padrões bíblicos. Agora, o problema, eu não sei se eu falo, é porque tem homem que não exerceu a liderança no início, e a mulher assumiu o comando. E para tomar de volta, eu vou orar essa semana inteira, vou orar a semana inteira, para na próxima terça-feira, quando eu estiver falando para mulheres, aquela mulher que virou cabeça da casa, entenda, e pelo Espírito Santo ela decida mudar de posição, porque ela está no lugar errado. Está no lugar errado. Tá? Senão vai fazer igual a história do galo. Que o camarada não conseguia liderar a casa, a mulher era uma fera, e quando a filha dele começou a namorar e ficou noiva, ele chamou o rapaz e disse: tu casa se quiser, mas eu vou te falar, a mãe não vale um tostão. Manda, desmanda, grita, governa, é ruim que dói, e a filha é igualzinha. O rapaz casou assim mesmo. No dia da lua de mel, estava dormindo, o galo sentou na cerca e cantou. Quando o galo cantou, ele acordou assustado, levantou, pegou a espingarda, abriu a janela e pum, matou o galo. A noiva virou para ele: você está maluco? E ele virou a espingarda para ela. Ele disse: não, calma. Deixa, o galo morreu, o que importa. Quando uns dias depois ele foi visitar o sogro viu a filha mansa, linda, chamou o genro: o que é que você fez? Não é possível, tem um milagre aí. Aí o genro contou. Quando o genro contou, ele disse: hoje à noite ela me paga. De madrugada o bendito do galo resolveu cantar, e ele abriu a janela e bum, matou o galo. Quando a velha reclamou, ele virou a espingarda para ela, ela fez: desse CB, tá, o galo é na primeira noite. Ou seja, a menina também já tinha contado a história para ela. Tá? Mas vamos falar aqui. Você tem um compromisso de ser líder. Exerça. Seja cabeça. Irmã, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, entenda, enquanto esposa, Deus não planeja que você seja cabeça da casa. Se o seu marido não exerce a liderança, comece a orar para que Jesus o levante, o conscientize, e ele ocupe o papel de sacerdote da casa. Porque se esse papel está sendo negligenciado, toda a família está padecendo, e os seus filhos vão sofrer as consequências. Alguém pode dizer amém? Compete a ele, enquanto marido, suprir as necessidades emocionais da esposa e as necessidades materiais. Aí eu vou dar uma beliscada agora no seu contra-cheque. Porque tem camarada que é casado há anos e a santa mulher não sabe quanto ele ganha. Eu não consigo assimilar um trem desse de jeito nenhum. Ele tem cartão de crédito, mas ele não tem a atitude de pedir um adicional para ela. Estou falando sério, isso é sério. Isso é uma conversa entre vocês dois. Tem limites? Tem. Conversem, compartilhem. Quando ela sabe quanto o senhor ganha, ela sabe o limite.
E se ela não aprendeu responsabilidade financeira, está na hora de aprender. Porque afinal de contas vocês estão estabelecendo famílias, estabelecendo patrimônios e têm filhos que precisam desfrutar deles. Estou falando muito sério acerca disso. Eu vou perguntar e pelo amor de Deus não me responda. Sua esposa tem acesso à sua conta bancária? Sabe qual o saldo da sua conta? Não responda. Sabe não? Corrija isso em nome de Jesus. Está errado. Vocês são uma só carne. Quando as dívidas vêm para a casa toda. Então se veio a prosperidade, veio para a casa inteira. Casou, não tinha nada. Puxava a galinha amarrado de corda. Porque nada tinha. Agora que Deus começou a abençoar a medida do casamento, aí, meu querido, não. Você, mulher, come do que eu boto na mesa, sem saber do que vem amanhã. Tá certo? Tá, eu sei que tem irmão que vai sair daqui hoje mordido comigo. Mas estou lhe trazendo uma palavra profética. Tome uma atitude e você vai ver Deus prosperar a sua vida ainda mais. Ainda mais. Tem um personagem da televisão brasileira, antigo, não que eu seja tão antigo assim, mas ele ficou famoso porque colocava cadeado na geladeira. Tem homem que é Estava com o irmão no aeroporto, numa cidade dessa fora aí no Brasil, e ele foi me levar para o embarque, e ele disse assim, o pastor quer um lanche? Eu disse, não, agora não, deixa quando tiver mais perto de viajar. Ele falou assim, pastor, aproveita. Minha mulher disse que eu atravesso uma piscina com um sorrisal na mão e não dissolve. Eu não estou falando de ser extravagante, gastador, desequilibrado. Eu estou falando de compartilhar com a tua esposa as bênçãos que Deus está colocando na tua mão. Acaba ter um carro e a mulher não pode nem encostar. Lá vou eu, dá licença que lá vou para a sua garagem. Você não me permitiu, mas eu estou pedindo licença. Sua mulher já dirigiu o carro? Vamos mudar de assunto, irmão. Irmão, o que nós estamos falando aqui é de nós entendermos que somos líder, desculpa o erro gramatical, é proposital, somos líder, cabeça, representamos Cristo em casa. Sua mulher precisa olhar para você e ver em você a representação de Jesus. Porque você é a cabeça da mulher, como Cristo também é cabeça da igreja. Você conseguiu me entender? Diga amém. Se você não conseguiu concordar, diga amém também. Mas o Espírito Santo é quem vai aplicar isso no seu coração. É Ele quem vai gerar isso no seu coração. Ah, pastor, mas a minha mulher... Calma. Ora para essa semana inteira Jesus gerar a palavra certa para o coração da tua esposa. Mas enquanto isso, vai fazendo a tua parte. Tem problema não. Se o irmão chegar em casa amanhã com uma rosa atravessada na boca, ele diz assim, está fazendo isso só porque o pastor falou. Não tem problema. Isso significa que você entendeu a palavra e está colocando em prática. Se você não quiser dar essa ousadia, demora um dia e dá na quinta. Mas tome uma atitude de homem que ama como Cristo amou, que exerce liderança com destreza, que exerce liderança com amor, tá certo? Homem enquanto marido. E detalhe, deixa eu falar um pouquinho aqui disso. É uma luta, né, irmão, quando um homem resolve ser preguiçoso. Eu recebi um camarada na minha casa um dia,
E ele disse assim: pastor Josué, eu queria ver se o senhor pode me ajudar de alguma forma, porque o gás acabou lá em casa. Ainda bem que o almoço já estava pronto. Irmão, vou ser sincero, eu achei um milagre. Porque na minha santa casa o gás não espera o almoço ficar pronto para acabar. Ele acaba no meio do caminho. E quando ele acaba e não tem dinheiro no bolso, é um vexame. Tá? Mas na casa dele o almoço ficou pronto e o gás acabou depois. Eu falei: irmão, graças a Deus, Deus está providenciando. E ele disse: o senhor pode me ajudar? Eu disse: posso, vou te dar o dinheiro para você comprar o gás. E falei com ele: agora me traz o teu currículo, já que você está desempregado, que é para eu tentar ver com alguns irmãos se de repente pode ajudar e conseguir um emprego para você. Vai para mim. Ele fez assim: pastor, se o senhor quiser conseguir um emprego para minha esposa, o senhor consegue. Porque por enquanto eu vou ficar na prova esperando o tempo de Deus. Aí, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, diz assim: quem não quiser trabalhar, também não coma. Segundo aos Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10 e 11, diz assim: ouço que alguns de vós não trabalham e vivem se ocupando da vida alheia. Está na Bíblia. Falar da vida alheia é falta do que fazer. Foi duro demais? Eu vou repetir. Gente que vive falando da vida alheia é porque não tem o que fazer, ou está deixando sem fazer o que lhe compete. Terminou de varrer a casa, não tem mais nada para fazer, deu coceira na língua, vai falar mal de alguém, joga a terra dentro de casa e limpa de novo, mas arruma alguma coisa. Eu sei que você está rindo, porque algumas coisas são engraçadas, mas está forte a colocação. Suprindo as necessidades da casa. E eu encerro. O homem, enquanto marido, é líder, é cabeça, é modelo, é referência, é exemplo de Cristo. Irmãos, estendam sua mão ao céu assim, por favor. Os irmãos, homens. Homem macho. É assim que a Bíblia chama, já viu? Gênesis 1, 26. Homem macho. Diga comigo: Jesus me capacita para que eu exerça a liderança da minha casa dentro dos padrões da tua palavra. Amém. Irmã, os irmãos tapem o ouvido, por favor. Irmã, não tente levar seu marido no grito. Homem não funciona no grito. Emperra igual trator atolado. Tá? Uma sugestão. Conta para ninguém. Homem enquanto pai. Quem é pai aqui? Levanta a mão, por favor. Queridos, filhos são herança. E embora seja a mãe a pessoa responsável por construir toda a base emocional da criança, está provado que o referencial dos filhos são os pais, ou é o pai. Daí a necessidade de um pai agir segundo Deus, o que não é simples, mas é necessário. Enquanto pais, é preciso lembrar que a base emocional, que a construção do caráter dos nossos filhos começa muito cedo. E nós precisamos participar ativamente dessa construção. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, Moisés diz assim: ensinai aos vossos filhos a lei do Senhor. Está falando com os pais, homens.
no caminho de casa, no caminho do campo, na porta de casa, indo à cidade, atai a palavra no seu coração, inculcai-a. O que é inculcar? É repetir, insistir, até que se estabeleça. Até porque sociólogos dizem que você só ensina valores aos seus filhos até o final da adolescência. Daí em diante, você confirma, corrobora, consolida. Mas vai chegar um momento que a sua opinião não vai alterar a decisão deles. Neste momento, o que vale é Provérbios 22:6. Ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Mas o que é que nós pais estamos caindo na tentação de fazer? Estamos suprindo nossos filhos de caprichos, de presentes caros, para substituir a nossa presença. E o detalhe é que seu filho não precisa do seu presente, precisa da sua presença. Isso não desfaz a necessidade de brindá-los, de presenteá-los, mas muito mais do que um carrinho eletrônico, do que um videogame portátil, é uma ida na sorveteria. Muito mais é uma passeada no shopping. Claro, vai na oração, porque quando ele vê aquele tênis de marca na vitrine, o coração vai bater forte. Mas eu não fui criado com tênis de marca, eu fui criado com conga. Fui criado com calça meia coronha, no meio da canela, calça verde com meia azul e conga azul e branco. Olha a cena. Eu não fui criado indo a restaurantes. Mas se você me perguntar se eu tenho referencial de pai, a minha resposta será sim. Ele me acompanhou. Ele participou dos meus conflitos. Ele me bateu, sim. Me deu surra de vara, de palmatória, sim. Não foram poucas as vezes. Mas ele orou comigo. Me ajudou a consertar erros. Me deu broncas às vezes, e algumas vezes na frente de alguém. O que eu não lhe sugiro que o faça. Mas o meu pai fez. E o resultado é que, graças a Deus, estamos na presença do Senhor Jesus. Então, seja companheiro, seja amigo do seu filho. Não é para cobrir os erros dele, mas para ajudá-lo a consertar os erros que foram cometidos. Salmos 78, versículo 4 a 6, o salmista volta a insistir que os pais devem ensinar aos seus filhos a lei do Senhor. E em Efésios 6, 4 diz: vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. E em Colossenses, Paulo diz: nem lhes tireis o estímulo. De que maneira você reage quando o seu filho chega em casa com uma nota baixa? O humilha? O compara com o colega que teve a nota melhor? Não tireis o estímulo dos vossos filhos. Estimule-o, faça-o perceber que deu errado hoje, mas ele pode reverter a situação. Não provoque o seu filho, não o apelide com termos que o ofendem. Há filhos revoltados. Eu vou dizer uma coisa para vocês que é uma vergonha. Quem já ouviu falar na FEBEM? Levanta a mão, por favor. FEBEM é o centro deveria ser, o centro de reabilitação de menores no estado de São Paulo. É uma verdadeira fábrica de criminalidade, tem se tornado, e a gente vê isso por aí. Você sabia que 63% dos internos da FEBEM são filhos de cristãos evangélicos? Isso é uma vergonha. Por quê? Porque nós estamos
tratando filhos como se eles fossem marionetes nossas. Eles são herança do Senhor. E você não está preparando filho para você. Você está preparando um menino para uma moça, uma menina para um rapaz. Está preparando cidadão para um país, homens para uma igreja, líderes para uma empresa. Você está preparando homens e mulheres que não vão ficar debaixo das suas asas, mas eles vão reproduzir aquilo que aprenderam dos seus pais. É melhor parar? Peça a Deus a graça necessária e diga para o Senhor: eu quero ser o pai que o meu filho precisa que eu seja. Converse com ele, saia com ele, e no dia que precisar bronqueá-lo, ele estará pronto a ouvir, porque ele já brincou também. É isso que precisamos aprender e exercitar e praticar enquanto homens de Deus, líderes da casa, cabeça da mulher, pais de famílias. Quem consegue dizer amém? Fica em pé, por favor. Eu quero orar contigo agora. Irmã, não sai daqui provocando o teu marido, não, pelo amor de Deus. Que tem irmã que sai do culto desse, aí chega, quando entra no carro, diz para o marido: tá vendo aí? Aí, irmã, já foi. Deixa ele ruminar. Deixa ele ruminar, remoer, meditar silenciosamente. Pode ser que algum homem entre no carro resmungando hoje depois do culto. E até dizendo: eu não vou mais ouvir esse indivíduo. Isso é um arcaico ultrapassado. Não diz nada, irmã. Apenas ora. Diz assim: Jesus, aplica a palavra. Aplica. Trabalhe a Jesus. Trata. Faz isso, tá? Eu quero orar agora. Quero interceder com você agora. Quem é esposa, levante a mão. Quem é filha? Você vai orar agora pelo homem da sua casa, tá? Pelo pai, pelo marido, pelo irmão, pelo avô. Intercede por ele agora. E pede a Jesus: faz dele um homem segundo o teu coração. Pede isso a Jesus agora: faz dele um homem segundo o teu coração. Seu esposo talvez não professe a fé cristã evangélica. Isso não altera o fato de que ele é seu esposo, ele é líder, ele é cabeça. Não altera. Óbvio que a Bíblia diz às mulheres: submetei-vos aos vossos maridos no Senhor. Terça-feira a gente fala disso. Mas olhe agora, Pai Santo, aqui estamos nós, homens feitos à tua imagem e semelhança, tesouros, instrumentos. Enquanto a mulher é a figura da igreja, o homem é a figura do próprio Deus. É assim que está escrito. Não que sejamos pequenos deuses, deuses deformados. Somos apenas a imagem e a semelhança. Mas te pedimos, Senhor, nos ajuda a agirmos como Deus. Enquanto esposos, enquanto pais. Se algum homem em algum momento se sentiu agredido, oh Pai, derrama um bálsamo, faze-o perceber que a tua palavra, ainda que às vezes amargue ao paladar, ela é doce como mel.
Ajuda esse marido a ser esposo. Ajuda esse homem a exercer a sua condição de líder, sacerdote da casa, a ser pai para filhos e filhas. Senhor, lapida-nos, melhora-nos. Aperfeiçoa-nos. Esse homem que na hora da crise, da ira, da revolta, agride a esposa verbalmente e em alguns casos até fisicamente. Pai, tem misericórdia dele. Dá-lhe domínio próprio. Se aqui tem algum homem, Senhor, que saiu de casa e hoje ainda, essa semana, magoou a esposa com palavras duras, faz ele se compungir agora, Senhor, se constranger. E ainda hoje à noite pedir perdão, pedir desculpas, se retratar e afagá-la. Porque enquanto cabeça ele representa Cristo. Deus, em nome de Jesus, abraça agora a alma de cada homem. E abraça a alma de cada mulher. Há homens que vieram, Senhor, para constituir família, trazendo marcas profundas de um passado ferido. Cura-os. Cura-os. Cura a alma destas pessoas. Em nome de Jesus.